Você vai ficar aí? Por favor, né, querido? Tá. 1 Samuel capítulo 30, vamos ler? Vocês encontraram? Vou dar mais um tempinho para você encontrar. Hoje também é uma noite especial, noite de ceia do Senhor. Daqui a pouquinho, nós vamos celebrar então a ceia do Senhor. 1 Samuel capítulo 30, verso 1. Vamos ler até o 10. Amém? Amém, queridos? Que bom, então bora lá. Quando Davi e seus soldados chegaram a Ziclag, no terceiro dia, os amalequitas tinham atacado o Neguebe e Ziclag, Neguebe e Ziclag, e haviam incendiado a cidade. Levaram como prisioneiros todos que lá estavam, mulheres, jovens, idosos, a ninguém mataram, mas os levaram consigo quando prosseguiram seu caminho. Ao chegarem a Ziclag, Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo e viram que suas mulheres, filhos e filhas haviam sido levados como prisioneiros. Então Davi e seus soldados choraram em alta voz até não terem mais forças. As duas mulheres de Davi também tinham sido levadas, Aionã de Jezreel e Abigail de Carmelo, a que fora mulher de Nabal. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa de seus filhos e suas filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor seu Deus. Então Davi disse ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque: traga-me o colete sacerdotal. Abiatar o trouxe a Davi. E ele perguntou: Senhor, devo perseguir este bando de invasores e irei alcançá-los? E o Senhor respondeu: persiga-os. É certo que você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Davi e os 600 homens que estavam com ele foram ao ribeiro de Besor, onde ficaram alguns, pois 200 deles estavam exaustos demais para atravessar o ribeiro. Todavia Davi e 400 homens continuaram a perseguição. Vamos orar? Pai, te damos graças, Senhor, nessa noite. Estamos diante, Pai, da Tua palavra. Venha falar conosco, Senhor. Venha ministrar os nossos corações. E que haja em nós, ó Deus, um desejo profundo de estar contigo, de te amar, de te buscar, de ouvir a Tua palavra. Te louvamos, te agradecemos e pedimos ao Senhor: fala conosco, Senhor, nessa noite, pois nós queremos ouvir a Sua voz. E nós também aqui queremos estar atentos a tudo o que o Senhor tem a nos dizer nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Amém? Estão me ouvindo bem aí? Na bênção? Glória a Deus. Coloca o slide aí para mim, por favor. Talvez você já tenha visto essa imagem que a gente vai jogar aí. Eu comecei a fazer inglês agora. Não tem aquela pessoa que começa a malhar e acha que no primeiro dia já está fartão? Então tem menos de um mês que eu comecei, eu acho que eu já estou bombando no inglês. Então aqui, keep calm, ó que chique, and carry on. Sabe o que significa isso? Quem sabe? Tenha calma e siga em frente. Tenha calma e siga em frente, tá? Esse era uma arte, na verdade, foram cartazes que o Ministério Britânico da Informação, em 1939, começou a pregar nas paredes das ruas, por conta da guerra, da iminente Segunda Guerra Mundial, que estava já avançando. Alguns poucos cartazes foram pregados, mas no ano de 2000, uma equipe de pesquisadores achou um monte impresso. E aí tinha essas impressões desse jeito aí, e com essa frase, tinham outras frases também que começavam com keep calm e terminam. Peraí, volta, continua lá. Aí, outras frases que começavam com o mesmo início e diziam no final: sua coragem, ou sua alegria, ou sua determinação nos trarão vitória.
tá? Então, esse cartaz, então, no ano de 2000, ele se torna público, e aí várias outras cartazes, outras frases começam a surgir. Então, só para quebrar o gelo, para você vir aqui comigo na conversa, e aí a gente vai caminhar nisso, aí outras pessoas começaram a colocar outros keep calm aí, né? Fique calmo e... Pode passar agora, Elaine. And not afraid panic, ou seja, como diz Chapolin, e não fique em pânico, né? Não priemos cânico, como diz o Chapolin. Fique calmo e não entre em pânico. Qual que é a outra aí? Aí, ó, como diz o Jaiminho, keep calm e evite a fadiga. Pode passar. Ó, keep calm e corra para as montanhas, né? Fique calmo e corra. Ó, o outro, é os memes da vida, né? Keep calm e vai rachar uma lenha. Tá tão calmo que rachar a lenha ajuda a desestressar, não é? Só não racha o outro, melhor rachar a lenha. Como diz o Kiko, keep calm e não se misture com essa gentalha. Tem hora que você não quer se misturar com ninguém, né? Aí isso aí eu achei nada a ver, mas por isso que eu quis colocar. Keep calm que eu amo meu irmão. Mas tá bom. A gente acha vários... Pode deixar isso aí frisado aí. A gente acha vários memes com esse keep calm. Você pode procurar, ou talvez você já usou algum, mais ou menos assim, com esses temas. Por que eu estou falando disso e brincando com esse keep calm? É porque hoje eu quero falar com você exatamente isso. Tenha calma. Tenha calma. Tenha calma e siga em frente, diante desse texto que nós lemos. Como assim? Nós estamos chegando no final do ano e existem algumas pesquisas, algumas pessoas, psicólogos, terapeutas, que dizem que dezembro é o mês da dezembrite. Não tem artrite, essas doenças que terminam com it? Então tem a dezembrite. Já ouviu falar nisso? Talvez não, mas talvez você já viveu ou está vivendo a dezembrite. O que é a dezembrite? Dezembrite é essa síndrome do fim do ano. Como traduzir isso, né, Larissa? Dezembrite. É essa síndrome do fim do ano, fala aí. Que é quando as pessoas estão cansadas, né, passaram por muita coisa durante o ano, né, estão ansiosas porque está chegando o novo ano, ou estão tristes porque o ano não foi como elas pensaram que foi. O pastor falou aqui do cartãozinho de propósito. Você olha lá no seu cartãozinho e fala, puxa vida, hein? 50% ao menos aqui eu consegui alcançar. É ou não é? Então chega esse estresse também, com muitas coisas para você resolver. Balanço de fim de ano da empresa. 20 confraternizações você tem que participar. 15 amigos secretos que você tem que escolher presente. Não é? E fora encerrar o ciclo, é iniciar o outro ano. Porque mal terminou o ano, a gente está a poucos dias do final do ano da profundidade, vem a frutificação, você fala, meu Deus, eu não fiquei profundo, vou frutificar, como que é isso? Onde que eu me encaixo nisso tudo? Aí vem a dezembrite. Vem tudo isso dentro de nós, essa síndrome do fim do ano, aquela sensação de cansaço, de desânimo e também de ansiedade pelas coisas que ainda vão acontecer. É muita coisa, gente. Olha só, dados interessantes sobre a dezembrite, né, que é o estresse causado aí pelo fim do ano. Por conta desse estresse, aumenta em nós dores e tensões musculares. Talvez você está aí, ai, que tensão, preciso de uma massagem, preciso de alguma coisa. Né? É essa tensão que vem no seu corpo por conta do estresse. E o estresse libera aí o cortisol no seu corpo, que vai gerar em você dores, mais dores, muitas dores. Você vai ser um homem de dores, sabe o que é padecer. Então, cheio de dor, sabe, aquele cansaço no seu músculo, aquela tensão muscular, né, o seu olho fica piscando assim. Né, do nada, seu olho fica piscando. Já viu? Então, é isso. É esse estresse, disso tudo que a gente está carregando nesse final do ano. Além disso, vem a insônia.
você perde o sono, ou você fica mais sonolento, fica mais cansado. O seu comportamento também muda, você fica mais irritado. As pessoas vão falar com você e falar, não sei o que, bravo. Ninguém pode falar nada, que tá, sabe, o fio tá num fiozinho assim de paciência. Ninguém tem paciência com você, né? Então o seu comportamento muda, dificuldade no relacionamento interpessoal aumenta. Uma coisa que você conseguia resolver facilmente agora, com a dezembrite, você está péssimo. Você não consegue, você não tem paciência com ninguém, com seus filhos, com seu marido, com a sua esposa, com funcionário, com colega de trabalho. Está zerado. Quem está assim, diga... Eu falar, quem está assim, diga amém. Né? Produtividade. A gente cai o nível de produtividade. Em março, em abril, você estava produzindo demais na sua escola, no seu trabalho, e tralalá, e vendia, e comprava. Hoje a sua produtividade, os livros que você começou a ler, você parou pela metade, sabe? Chega fim do ano, você abre assim o livro, você já, cansei, mal abriu. Né? Outra coisa que acontece é a imunidade. A imunidade fica baixa, por conta então do seu estresse que leva o seu corpo a aumentar ou a inflamar mais. Então fica mais inflamado o seu organismo. Então você fica mais resfriado, você fica mais com mais gripes e tudo mais, tá? Imunidade baixa. Também o estresse, por conta dessa sobrecarga, traz distúrbios gastrointestinais, sabe o famoso piriri? Então tem gente que fica com mais piriri, tem gente que trava o intestino. Parece brincadeira, mas é sério, gente, é muito sério, tá? Então fica mais tenso. Olha só, acne e dermatite também aumentam quando o nosso estresse está muito alto, sabia? Talvez você está aí se maquiando, tampando as espinhas que estão aparecendo, mas um pouco é estresse, né? A sua pele não tem o oxiúrios, né? Que sai aqui, oxiúris, tô brincando, ácido úrico, né? Também o seu corpo falando alguma coisa. E, para encerrar essa lista maravilhosa, a pressão arterial, né? Flutuando. A pressão está alta ou está muito baixa, é porque a adrenalina aumenta no seu corpo, os vasos sanguíneos dão aquela travada e aí a pressão aumenta. Queridos, algumas pesquisas de verdade dizem que é no final do ano que a maioria das pessoas se sentem mais cansadas, mais fadigadas, mais tristes até. É no fim do ano. E por que isso? Eu já disse o porquê no início, e para continuar, é quando nós fazemos o balanço da nossa própria vida até aqui, até esse dia. Você olha para trás no ano de 2022, e você começa a fazer, vamos falar de profundidade, será que eu fui profundo tanto quanto eu planejei? Será que eu avancei o tanto que eu almejava? Será que a minha família está mais profunda no Senhor? Será que as minhas relações interpessoais estão melhores? E aí você começa a olhar também o seu relacionamento com Deus, como foi até aqui. Você se aprofundou mais, você cresceu mais, você avançou mais no seu relacionamento com Deus? Não sei. E aí a gente começa a fazer essa análise de como foi e a pensar em como seremos. E aí vamos para o tema de 2023, frutificação. Você fala, puxa vida, hein? Eu vou falar de frutificação, sendo que eu fui mais ou menos na profundidade. Eu não fui tanto quanto eu imaginei que seria. Então, pensar naquilo que você não cumpriu, planejar as suas metas e desafios, pensar que você não foi tão bom o suficiente, pensar também que você falhou no processo. Pensar que você pensou em desistir de algumas coisas, da sua família, do seu ministério, do seu trabalho. Pensar que você também pensou em desistir da vida esse ano. Pensar que você pensou em parar.
tudo isso vai gerando em nós um pouco de tristeza mesmo. Pensar o quanto você sofreu esse ano, quantas perdas você teve esse ano. Tudo isso gera esse sentimento de incompletude, essa tristeza, esse abatimento. E aí você pensa nisso tudo hoje, você fala, não quero nem pensar não. Só de pensar já me desanima. Mas calma. Calma que está tudo bem. Calma, respira. Porque enquanto há vida, há esperança. Eu quero trazer para você aqui uma mensagem para você, sabe, aliviar mesmo esses fardos que a gente fica aí trazendo na nossa vida e processar algumas coisas que talvez você não teve tempo de processar. Processar algumas coisas que você não teve tempo de processar esse ano. Então, meu pedido para você nessa noite agora, tenha calma. Tenha calma. Tenha calma comigo também. A gente vai chegar lá, como está aí, e vamos seguir em frente. Vamos entender essa profundidade para chegarmos na frutificação hoje ainda. Pois bem, nós lemos um texto que é 1 Samuel 29. Eu estou lendo 1 Samuel esses dias, e 30. Mas aí no capítulo 29, e no 28, no 27, só para você entender o que a gente leu aqui, Davi, olha só Davi é maravilhoso, né? Davi, ele resolve fazer um negócio. Como ele estava sendo muito perseguido por Saul, demais da conta, o que ele faz? Ele tem uma ideia de se esconder aonde? No meio dos maiores inimigos de Saul, que eram os filisteus. Vocês lembram que Davi matou Golias, que era um filisteu? Mas aí ele pega a sua família e os seus 600 homens e as suas famílias, leva essa galera toda para morar lá na terra dos filisteus. Pede para o rei, para que eles morassem lá, o rei Aquis, né, morar ali. E o rei fala, tudo bem. São os propósitos de Deus, querido. Fala, tudo bem. Davi chega com a sua turma toda, e aí ele mora ali na capital, né, onde tinha tudo. Por um tempo, ele ajuda nas guerras, nas batalhas do rei Aquis, e ainda mais, ele vence essas batalhas, ele se torna notável novamente no meio dos filisteus. E o que acontece? Davi fala assim, rei, a gente pode sair da capital e morar no interior? Já viu isso? Pessoas saem da capital, vão para o interior, talvez você está aqui no interior, nós estamos no interior, então Davi prefere ir para o interior, para uma cidadezinha, para uma localidade chamada Ziklag, nomezinho difícil, né? Ziklag. E ali ele vai morar em Ziklag com toda aquela turma, e aí eles constroem, e ali eles, enfim, vivem. E certa feita estão todos estabelecidos, ficam ali alguns anos. Mais uma batalha, Davi vai sair para mais uma batalha, então ele sai de Ziklag, anda mais de 100 quilômetros até chegar à capital, até a fronteira, melhor dizendo, da guerra, mas o comandante diz, não, essa batalha vocês não vão batalhar. O exército de Davi não, só o exército filisteu. Não vou entrar em detalhes aqui, mas é isso que acontece. Davi volta para Ziklag. Só que quando eles voltam para Ziklag, ele é surpreendido. Uma cena horrível. Davi e os seus 600 homens, eles saem de lá, deixam a cidade somente com as suas mulheres e seus filhos, e quando eles voltam, a cidade está toda destruída pelo fogo, e não tem ninguém ali. Os filhos, as esposas foram levados presos, cativos. Por quem? Pelos amalequitas, uma outra nação, um outro povo que vivia em batalhas ali com os filisteus. Então eles levam a família toda. Aí foi o texto que a gente leu, o verso 1,
que diz que, verso 2, na verdade, não mataram ninguém, mas levaram embora todo mundo. Irmão, como que você reagiria diante de uma situação dessa? Você saber que não morreram, mas que foram levados e agora não tem ninguém. Olha o que acontece com Davi e com aquele povo. Verso 4. Então Davi e os seus soldados choraram em alta voz até não terem mais forças. Choraram em alta voz até não terem mais forças. Como ficar calmo e seguir em frente diante de uma situação como essa? Para isso, a gente precisa continuar sendo profundos em Deus. Olha o que Davi faz. Verso 3, verso 4, que a gente leu, na nova tradução na linguagem de hoje, só para você entender melhor, diz que eles compreenderam o que tinha acontecido e choraram. Compreenderam, caíram a ficha, caíram na real, processaram o negócio. Processaram aquela dor, aquela angústia e choraram. Aí, eu não sei como foi seu ano, querido, porque talvez no seu ano você chorou até aqui, chorou bastante, chorou profundamente pelas suas dores, suas perdas. E eu quero dizer para você o seguinte: o choro, ele tem um valor terapêutico. O choro tem um valor terapêutico. Davi e os seus 600 homens param e choram. Naquele momento eles não fazem nada a princípio. Eles choram. Eles choram. Muitas vezes a gente segura aqui o choro na garganta porque a gente não quer mostrar a nossa fragilidade para ninguém. A gente está com um nó na garganta, talvez você está com esse nó na garganta aí o ano inteiro. E por que você não chorou até agora? O choro, querido, é terapêutico. O choro alivia a dor, dizem os estudiosos. O choro é um mecanismo de descompressão. O choro, em algumas revistas científicas, vão falar que é como se você trouxesse de novo o equilíbrio para a sua vida através do choro. O choro alivia a dor. O choro tem essa sensação, essas substâncias que vêm com o choro, que dão paz. Que loucura, né? O choro esfria a cabeça. As lágrimas, soluços, vão esfriando a nossa cabeça. E aí vai colocando as coisas no lugar. Chorar, colocar para fora a sua dor é necessário em alguns momentos da nossa vida. Porque não tem quando você era pequenininho, você chorava, seu pai ou sua mãe te pegava, te acalentava. Quando a gente nasce chorando. E depois no colo da mãe a gente vai se acalmando. O choro acalenta a nossa alma. O choro ajuda a gente a recuperar o equilíbrio emocional. Quando uma emoção é muito intensa, muito forte, um estresse muito grande, os estudiosos estão dizendo isso, que chorar ajuda a equilibrar. E chorar é humano. Jesus chorou, Jesus foi homem e ele chorou. Tem alguns que têm mais facilidade para chorar do que outros. Uns choram assistindo um filme romântico. Outros têm uma dificuldade maior para acessar suas emoções. Mas nós não podemos ignorá-las. Nós precisamos deixar que esse choro aconteça na nossa vida, para que a gente organize os nossos pensamentos. Foi o que o Davi fez com seus soldados. Eles choram tanto, querido, que eles perdem totalmente suas forças. Então hoje, para tirar você dessa descompressão, para nos tirar dessa descompressão, talvez você precisa chorar. Talvez você precisa desfazer esse nó que está na sua garganta aí. Talvez você precisa compreender
tudo o que aconteceu, processar tudo o que aconteceu durante esse ano, e depois de processar tudo isso, talvez você vai dar aquela vontadezinha de chorar, a lágrima vai descer. Eu não sei, mas nós precisamos acessar os nossos sentimentos. Olha só, toda dor tem um propósito. Toda dor da nossa vida tem um propósito. O processo da dor, o processo faz você crescer e gerar frutos. A gente está falando de frutificação. Então esse processo todo que vai fazer com que você gere frutos e suportar esses processos é necessário para você viver o propósito que Deus tem na sua vida. Suporte o processo. O melhor lugar para a gente chorar, meu irmão, é na presença de Deus, porque é Ele que ajuda a gente, junto com esse processo do choro aí, a esfriar nossa cabeça, nos acalentar, a reconhecer a nossa humanidade, porque Ele chorou por mim e por você, Ele sofreu, se angustiou, para que hoje eu tivesse vida e você tivesse vida. Então nesse processo aí desse ano, até aqui, se você ainda não processou, eu quero que você caminhe nisso nessa noite e processe tudo isso. Tenha calma, pare um pouco e reflita em tudo que você passou. Fique calmo e siga em frente. Verso 6, Davi ficou profundamente angustiado, porque os homens falaram em matar Davi. E o que Davi faz? Davi se fortalece no Senhor seu Deus. Então Davi fica angustiado, porque as pessoas começam a culpar Davi por aquilo que estava acontecendo. Você que chamou a gente para ir para essa batalha, a gente deixou a nossa família desassistida, e agora a gente volta para casa, não tem ninguém, a culpa é sua. Imagine você receber a culpa por coisas que você não fez, e a culpa também é um peso que a gente carrega durante o ano. A culpa por não ter feito algumas coisas. Existe uma culpa que nos faz fazer algo. Isso é bom. Então você chega num balanço da vida agora e fala, peraí, eu sou culpado por algumas coisas que terem acontecido na minha vida e vou mudar. Mas essa culpa acusatória e ficar presa nessa culpa acusatória, querido, nos mata. Quando não estamos profundos em Deus, uma acusação tende a fazer com que a gente pense em desistir. Uma acusação como essa, alguém te acusar, alguém falar algo para você que não é verídico, que não é verdadeiro. Davi estava tentando proteger o povo. Foi uma situação que fugiu do controle dele. Quantas situações fugiram do nosso controle esse ano? Ou quantas coisas você queria que estivesse sob o seu controle e não esteve? E aí você se culpa por ter fugido do seu controle, mas espera aí. Fugiu, querido. Não está sob o seu controle, mas está sob o controle de Deus. Amém? Então, é esse balanço que a gente precisa fazer aqui para a gente caminhar para o fim do ano, para terminar esse ano bem. Todos nós estamos sujeitos ao erro e à falha. Você não é perfeito. Você não é perfeita. Nós falhamos, nós erramos, nós caímos, aí nós levantamos de novo. Preste atenção, dê atenção às críticas, mas principalmente daqueles que estão perto de você, daqueles que te amam de verdade, daqueles que te conhecem seu coração. Porque às vezes é um monte de críticas sobre você, como vieram sobre Davi, que são falsas, caem sobre a sua vida, e você recebe aquilo como verdade, fica mal e fala, eu vou abandonar tudo. Como talvez você pensou aí esse ano. Abandonar esse trem, pular desse barco. Agora quem te conhece de verdade, presta atenção. Preste atenção no seu marido, na sua esposa, no seu filho, no seu amigo. Veja se essas verdades aí, deixe entrar no seu coração, para que você trabalhe isso em você. Então não desista por uma falsa acusação, porque Davi não desistiu. O que ele faz? O cansaço às vezes bate a nossa porta, né? Esse desânimo vem sobre nós, e a gente pensa em desistir. Mas Davi, ele se fortaleceu no Senhor. Diz a palavra de Deus, que ele se fortaleceu no Senhor, o seu Deus. Você está aqui, querido, nesse dia, que dia é hoje?
12 de dezembro de 2022, porque até aqui o Senhor te fortaleceu, amém? Porque o Senhor te trouxe carregando, talvez você estava arrastando, o Senhor te trouxe assim mesmo, mas você chegou aqui vivo, em pé. Talvez você está meio capengando, talvez você está meio cansado, talvez você ainda não processou tudo que aconteceu esse ano, talvez você chorou mais ou menos, engoliu alguns sapos, vomitou a outros, e você está meio assim, peraí, o que está acontecendo? Que cenário é esse que está na minha frente e aquilo que há de vir? Mas, se você chegou até aqui, foi o Senhor que te abençoou, foi o Senhor que te deu força, foi o Senhor que te renovou, que te levantou, que te trouxe no colo. Só Ele pode nos fazer isso diante da sua dor, do seu choro. Foi Ele que enxugou suas lágrimas, foi Ele que consolou o seu coração diante da sua perda. Foram anos de perda, anos que a gente vem vindo de perda, não só 2022. E os dias são tão corridos que você não consegue absorver tudo, processar tudo. Mas ele se fortalece no Senhor. A gente sabe que Davi era um grande salmista. Eu separei um salmo aqui, o Salmo 28, que casa perfeitamente com essa aflição de Davi. 28, verso 1, diz assim, olha Davi falando, a ti eu clamo, ó Senhor, minha rocha. Não fiques indiferente comigo. Se permaneceres calado, serei como os que descem a cova. Ouve as minhas súplicas, porque eu clamo a ti por socorro, diz Davi. Não me dê o castigo reservado para os ímpios, para os malfeitores. O Senhor é a minha força e o meu escudo, diz Davi, amém? O Senhor é a minha força e o meu escudo, nele o meu coração confia e dele eu recebo ajuda. Meu coração se exulta de alegria, o Senhor é a minha força, a força do seu povo, a fortaleza que salva o seu ungido. Verso 7. Davi derrama o seu coração ao Senhor, porque ele confia nele. Meu irmão, falar com Deus, falar com Jesus, é viver com esperança, mesmo diante das desesperanças e o desespero da vida. Quando a gente ora, e eu vou de novo, eu falei do choro, agora eu vou falar da oração. Cientificamente para o nosso cérebro, a oração diminui a nossa sensibilidade à dor e ao estresse. A oração aumenta a nossa plasticidade neural. Olha que coisa maravilhosa. A oração reorganiza o nosso cérebro. A oração melhora a nossa atenção, a nossa concentração e o nosso discernimento. Estou falando de quê? Oração. Parece algo tão simples, né, querido? Mas olha o efeito que isso causa dentro de nós. A oração melhora a nossa memória afetiva. A oração nos dá controle emocional e felicidade. A oração diminui a inflamação do nosso corpo e descansa a nossa mente. A oração melhora o aumento da ocitocina, que é o hormônio do amor, da alegria. E gera um senso de pertencimento à oração. A oração melhora a nossa capacidade de tomar decisões na vida. Você precisa tomar decisões? Pare, ore. Meu irmão, a oração é entrar na sala do trono, aquietar o nosso coração, nos braços ou na sala do trono do Deus Todo-Poderoso, e saber que é dele que vem o nosso descanso. É nele que a nossa mente, o nosso coração vai descansar de verdade. Talvez esse ano uma das avaliações que você chega até aqui é dizer, eu orei pouco. Orei muito pouco, devia ter orado mais. Que bom. Isso é uma ótima avaliação. E não espere o ano acabar para começar a orar mais. Não espere. Olhe os efeitos da oração no nosso cérebro, queridos. Além disso, desses efeitos, lógico que a gente não vai orar apenas por esses efeitos. A gente vai orar para estar mais próximos do nosso amado.
do nosso Criador, daquele que nos ama. A resposta do Senhor, a sua palavra nos anima. Olha o que diz o verso 7 e o verso 8. Então Davi disse ao sacerdote Abiatar: traga-me o colete sacerdotal. E aí ele pergunta: eu devo perseguir esse bando de invasores? Eu vou alcançá-los? E o Senhor responde: persiga-os, é certo que você os alcançará. E o Senhor vai além e diz: conseguirá libertar os prisioneiros. Davi faz 2 perguntas, o Senhor responde 3. Olha a oração aí, querido, que vai além, as respostas do Senhor vão além daquilo que a gente imagina. Quando a gente ora, quando a gente busca o Senhor, a palavra de Deus nos encoraja. É a palavra do Senhor que vai encorajar você. É a palavra de Deus que vai fazer você continuar avançando. São as promessas que Ele tem para você que vão continuar a fazer com que você fique calmo e siga em frente. Porque ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. É por causa de Cristo, que é a palavra viva, o verbo vivo, que a gente vai prosseguir, meu irmão. Então fique calmo, siga em frente. Do jeito que você está, você precisa parar e analisar. Deixa eu contar um negocinho para vocês acordar. Estou brincando, ninguém está dormindo não. Nessa questão de orar, receber oração, às vezes Deus fala com a gente, queridos, e a gente não tem noção de que Deus já falou. Às vezes a cura já chegou sobre a sua vida e você não tem noção de que ela já chegou. Às vezes o milagre já chegou sobre a sua vida, mas a correria é tanto, você não processa tantas coisas, que você precisa falar: peraí, por isso que eu quero que você pare hoje. Estou diminuindo aqui o ritmo até o ritmo da minha voz, para que você pare um pouquinho e reflita de que talvez o Senhor já operou um milagre na sua vida, talvez a resposta que você queria já chegou, mas é porque você está tão acelerado, é tanta coisa acontecendo, e tanta informação chegando para você no celular, que você não parou para processar as coisas. Deixa eu contar uma história para vocês. Há muitos anos atrás, eu orava para que Deus me desse um milagre na minha voz. E eu vou colocar um vídeo aí para você ver como que era a minha voz. Eu sempre conto isso aqui, tem gente que nunca ouviu essa voz antiga, porque eu não consigo mais falar ela. Aí, como eu fiz um videozinho do nosso casamento, eu e a Lília vamos fazer 15 anos de casado agora, dia 15. E aí eu fiz um vídeo, gente revendo os nossos vídeos, aí chegou na hora dos votos. E eu tinha que falar, eu falei: Jesus, eu vou me ouvir. Vou me ouvir, e veio a voz. Só que só para você entender onde eu quero chegar. Eu não sou muito de ficar jogando testemunho meu aqui não, mas eu acho pontual isso aqui. Talvez Deus já te deu, esse ano, algumas coisas, alguns sinais, alguns milagres, já liberou sobre a sua vida. Eu não tinha noção de que o milagre tinha chegado na minha vida e eu continuava falando com as 2 vozes. Falava de manhã, eu falava com a que vocês vão ouvir, à noite eu falava com essa. E eu falava: meu Deus, que trem esquisito. Até que eu fui no médico, o médico confirmou. Falou: não, essa voz sua é do céu. A médica falou: essa voz sua é do céu. Ela ficou impressionada quando ela enfiou a câmera dentro da minha garganta. Ó. Sempre os memes comigo. Né, os memes aí. Aí apareceu a voz. Eu falei: gente, eu já tinha recebido algo. Mas a gente vai tanto no automático na vida, na correria, nos afazeres, você nem percebe. Eu queria que hoje você fizesse uma análise daqui a pouco do que o Senhor já operou na sua vida, mesmo em meio às dores que você passou, mesmo em meio às lágrimas que rolou sobre você. O que você aprendeu com tudo isso? Quais são os milagres que chegaram até você? Joga aí, Elaine, por favor, apaga a luz aí, passar uma vergonha agora. Pode apagar aqui, por favor, para enxergar melhor. Oh, bonito, né, gente? Olha. Mais linda ainda. Gente, era tudo fitness, né? Magrinho. Olha a nossa igreja, gente. Olha o pastor Manel. Cadê o pastor Manel? A Bianca ali, não, a Evelyn ali. É a Evelyn? É a Evelyn, né? Olha o amado. Felipe Purim. Vamos lá, vamos ouvir então.
Aumenta o som aí, viu, Vitor? Eu creio assim que foi um tempo assim tremendo, o tempo que a gente se conheceu, Pode rir, eu o tempo que deixo. Deus preparou para nós. Então, o amor assim que eu sinto por você, e eu te amo demais, e Deus está concretizando os nossos sonhos. Você viu, a gente está vendo. Isso é tremendo, isso é maravilhoso. E com essa aliança, nessa noite, a gente vai selar isso, como o pastor falou. Eu creio assim que é para a eternidade. Eita glória, vamos aplaudir ao Senhor pelo milagre. Deus é bom, né, querido? Deus é muito bom mesmo. Glória a Deus. Ô, Jesus. Não reconhece a pessoa, outra pessoa. Hã? É pra Lília? Você viu? Mas é verdade. É verdade. Amor, você foi corajosa, né? Corajosa. Uma voz dessa, Jesus. A gente estava falando de acusação. Como eu fui acusado com essa voz, gente? Vocês não imaginam tanto que eu passei por conta disso. Mas outro dia eu conto isso para vocês. Mas vocês devem imaginar. No caminho frutifique. Com essa voz, mesmo com essa voz, eu fui. Né? Depois que eu parei para entender que era um milagre do Senhor acontecendo na minha vida. Deixa eu ver meu tempo aqui. Verso 9, verso 10 diz, Davi, essa parte é maravilhosa. Davi e os seus 600 homens que estavam com ele foram ao redor do ribeiro de Besor, onde ficaram alguns, pois 200 deles estavam exaustos para atravessar o ribeiro. Todavia, Davi e os 400 homens continuaram a perseguição. Olha aqui, querido. Davi é um homem tão maravilhoso, né, ungido pelo Senhor, que ele sabia que aqueles homens estavam muito cansados. Eles tinham dado 150 quilômetros, choraram, se desgastaram. Eram 600 homens. 200 deles, quando chegam no rio e tinham que passar nada, falam, não dou conta. Não dou conta. Preciso parar. Preciso parar. Davi faz o seguinte, fique calmo, está tudo bem, fica aí. E eles ficam. Eles dão uma pausa, por causa do cansaço que eles estavam vivendo. Ninguém é de ferro, meu irmão, você não é de ferro. Você não é um homem de ferro, né, como a gente vê aí no filme. Mas quando o Senhor pede para a gente parar, é uma pausa equilibrada. Eu me lembro de Eclesiastes 10:10, que diz, se o machado não está embotado e ninguém o afia, é preciso redobrar a força. Essa pausa que a gente dá muitas vezes na nossa vida, que você está dando agora no final do ano, é para você afiar o seu machado. Afiar o seu instrumento, porque eu não disse, mas vou dizer agora, e Davi disse para ele, beleza, vocês podem ficar, só que vocês vão ficar com a nossa bagagem. E o que tinha na bagagem daqueles homens? Instrumentos de guerra, espada, faca, tralalá, e a bagagem mesmo, roupa. Então eles vão para a batalha, eles deixam essa bagagem pesada com eles, levam só o necessário para ir mais rápido. E aí, esses 200 homens ficam ali, cansados, com aquele monte de bagagem na mão, imagino eu que afiando para uma próxima batalha. Quando o Senhor nos pede para parar um pouquinho, porque a gente está cansado, não é para você abandonar nada. Não é para você abandonar o seu chamado, o seu ministério, sua família. Não é isso. É uma pausa estratégica, porque você está cansado, mas você vai ficar afiando o seu instrumento. E como que a gente afia o nosso instrumento? Na palavra, na oração. A gente está descansando no Senhor. A gente não está parando e deixando as coisas em off, nós estamos descansando, guardando o nosso coração, afiando o nosso instrumento, porque uma hora eu vou me levantar de novo e já vai estar tudo preparado para eu continuar a fazer aquilo que eu sempre fiz. E olha só o que acontece. Davi dá o descanso para esses homens. E olha o que acontece. Davi vai lá, salva todo mundo, só para resumir a história. A vitória acontece,
aleluia, glória a Deus, a vitória acontece, e aí ele traz a família toda, todo mundo correndo, celebrando, né? Eu vou viver uma virada, e vão celebrando ao Senhor, atravessam o ribeiro de Besor, chega lá, os 200 estão lá, cansados. Alguns os 400 que ficaram, falam, não, vocês não vão dar nada para eles não, desse jeito, vocês não vão dar nada para ele não. Davi falou, mas como assim, gente? Eles são da gente, é gente da gente, vamos sim. Aí Davi chega lá diante deles, eu acho tão lindo, porque fala que recuperou tudo, e Davi chega, 1 Samuel 30, 21, diz assim que Davi chega diante desses 200 e os sauda. Em outras versões vai dizer, os recebe alegremente. Querido, o que eu quero falar com tudo isso? Como diz alguém, o que eu quero dizer com tudo isso? Talvez esse ano, você não foi em alguns lugares, mas alguém foi por você. Talvez esse ano, você não conseguiu acessar alguns lugares, porque você estava cansado, cansada. Mas o seu marido foi, a sua esposa foi, o seu pastor foi, o seu líder foi, te ajudaram, foram por você. E ainda volta e fala, tá aqui, toma, é seu, não é só meu, é nosso. E além disso, querido, além de ter pessoas que te ajudaram esse ano, a gente precisa se lembrar disso, quem foram essas pessoas? E agradecer a Deus por elas, é lembrar que Davi aqui também representa o próprio Senhor, que não nos rejeita porque a gente está um pouquinho cansado. Ele não nos rejeita porque você desacelerou um pouquinho, porque mais do que aquilo que você faz, o que é importante para o Senhor é aquilo que você é. Mais do que você faz é aquilo que você é quem você é nele, isso basta. E ele fala, tá tudo bem, fique calmo, tá tudo certo, descansa aí, afia o seu instrumento, que uma hora alguém vai chegar e vai te servir. Em outro momento você vai estar servindo a outros. Em outro momento é você que vai estar ajudando outros a superarem as suas questões. Você vai dar fruto. Você vai frutificar. Porque você foi profundo, porque você entendeu os processos, porque você chorou, porque você orou, porque você parou, porque você afiou, porque você descansou, porque você recebeu cuidado. Agora sim, você vai se levantar, você vai dar, você vai frutificar, você vai cuidar, você vai abraçar, você vai dar fruto, meu irmão. Esse é o processo natural da nossa vida. Tá tudo bem parar, tá tudo bem dar um tempo. Está tudo bem chorar, está tudo bem rasgar o nosso coração com o nosso cônjuge, está tudo bem, meu irmão, faz parte. Você não é super-herói, nós não somos super-heróis, nós somos humanos, nós somos de carne, nós choramos, nós lamentamos, a gente reclama, nós somos gente, e Davi é a expressão disso. Aqueles homens são a expressão disso, e Davi ainda é a expressão do amor, do cuidado de Deus para com as nossas vidas, que quando a gente está cansado, quando eu sou fraco, Ele é forte. Aí é que eu sou forte. Quando eu me sinto fraco, é aí que eu estou forte. No caminho, nós iremos frutificar para a glória de Deus. Toda árvore passa por esses processos de dor, nas estações, na poda, mas os frutos vêm. Toda estação, o fruto vem. O fruto não para, então viva os processos, fique calmo e siga em frente, não pare, dê pausas, mas não pare, entende a diferença? Dê pausas, mas não pare, entenda o processo, mas não pare, fique calmo no processo, mas não pare, continue seguindo em frente, continue no caminho dando fruto, porque todos nós receberemos do Senhor em partes iguais aquilo que Ele tem para nós. Diz a palavra de Deus em Filipenses 3,14, para a gente encerrar, prossigo para o alvo, amém? A fim de ganhar o prêmio chamado para o chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Apocalipse 2,10 diz, ser fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Tiago 1,12 diz, bem-aventurado aquele que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, o qual o Senhor tem prometido aos que o amam.
Fique calmo, é o Senhor quem te guarda. Siga em frente, siga para o alvo que é Cristo, e os frutos virão em nome de Jesus. Você pode aplaudir a Jesus aí, meu irmão? Aleluia! Glória a Deus. Fique de pé no seu lugar. Quero convidar o Ministério de Louvor aqui. Nós vamos orar e logo depois a gente vai passar para a ceia. Mas fique calmo aí no seu lugar. Feche seus olhos agora. Você vai ter um tempo de reflexão. Não olhe para o outro, olhe para dentro de você. Continue sendo profundo em Deus, querido. Tenha suas raízes fortalecidas no Senhor. E no caminho, frutifique. Não tenha medo do que te espera. E faça uma avaliação aí. E talvez esse ano você já viveu muitos milagres. Muitos milagres. A sua vida, estar vivo, já é um milagre. Então seja grato aí. Se for necessário, acessar suas emoções e a lágrima rolar, deixa rolar. Né, Larissa? Fique calmo e siga em frente. Porque o Senhor está com você em todos os momentos. Processe aí o seu ano de 2022, ou os anos passados, e entenda que em todos eles o Senhor esteve. Em todos eles o Senhor esteve. Davi perdeu tudo, mas diante da palavra do Senhor, ele recebeu tudo que tinha sido roubado. Então feche seus olhos.